Ok, uvas e personalidades com mais uma entrevistada, uma situação diferenciada, mas que nos cruzámos por acaso numa área de restauração. Karine Kostler. Tudo bem, Karine? Tudo bom. Bem, assim, uvas e personalidades, eu quero saber quem é o rótulo e quem é a uva. Karine, para quem não te conhece, quem é Karine Kostler? Eu sou uma pessoa espontânea, sou advogada, tenho 48 anos, sou formada há 24 anos e adoro o que faço, adoro a praia, para mim, né? Eu costumo brincar que eu nunca saí de Guaratuba, eu frequento Guaratuba no ventre da minha mãe já. E eu sempre, até meus amigos em Curitiba diziam, seu corpo está em Curitiba ou está na praia? Porque a minha alma nunca saiu daqui. E hoje eu tenho o privilégio de poder morar em Guaratuba e aqui estar montando meu escritório, tendo meus clientes, enfim. Ou seja, tu és da área de família, da barra da família. Direito de família e sucessões. Como é que é ser advogada, esposa de um surfista, viver em Guaratuba com este ambiente paradisíaco e encaixar na máxima de que entre marido e mulher não se mete a colher? Como é que foste para essa área de direito? Assim, na verdade, eu até acho que entre a marido e mulher não se mete a colher desde que seja uma relação normal, uma relação dentro de um padrão normal, nada de abusividade, nada de... se eu ver um marido batendo uma mulher, eu não vou conseguir não meter a colher, eu vou meter a colher, a voz, o braço, a polícia, eu vou chamar todo mundo. Mas se não tiver... Agora, advogar na área de família é muito engraçado, porque era uma área que eu nunca quis, inclusive, atuar. E, de repente, eu me peguei na área de família e comecei a trabalhar e hoje eu sou extremamente apaixonada. Para mim, é uma das melhores áreas que tem, porque você tem a possibilidade de ajudar, às vezes, mulheres em situação, às vezes, que elas estão numa situação bem crítica como pessoas e você tem a chance de ajudá-las. Às vezes você tem a chance de, às vezes, conversar com um casal num divórcio consensual e, às vezes, o casal até descobre que, na verdade, eles só não sabiam conversar. Precisava, às vezes, de um mediador e, às vezes, eu fiz curso de conciliação, de mediação, então, às vezes, eu faço essa parte de mediação. Eu me preocupo muito com os filhos também, então, às vezes, eu brigo com os meus clientes para proteger os filhos e, às vezes, eles não entendem, mas depois eles entendem, então, na hora ali, eu não me preocupo muito com isso. Porque advogar na área de família, você tem que, muito mais do que ter o direito, o conhecimento, você tem que também ter uma empatia muito grande. Porque você tem que colocar, porque ali você está lidando com vidas, com sentimentos. É muito fascinante, assim. Ó. Podemos dizer que tens o sobrenome Kostler, alemão, mas com família italiana, tá? E portuguesa. Tu podemos dizer que encaixaste a disciplina germânica com a empatia da ópera italiana naquilo que tu fazes? Olha, posso dizer isso sim. Essa empatia, de alguma forma, tu levas uma carga emocional para casa. Claro? Como é que tu carregas as baterias? Como é que tu descarregas esse peso da profissão de lidar diariamente com essas cargas negativas desses conflitos familiares? Assim, na verdade, eu não levo pra mim, sabe? Eu acho que talvez às vezes me perguntam qual é o meu dom, eu digo que eu não sei, mas talvez esse seja um dom. Eu consigo ajudar sem que isso eu leve pra mim, pra dentro da minha casa, pra dentro da minha convivência com meu marido. Ele não é meu marido, tá? A gente tá junto há 31 anos. Dizem que unido com fé é casado mas a gente nunca casou no papel. Mas até às vezes ele briga, eu não sou teu namorado, já sou teu marido, mas eu digo, não, tá bom. Mas eu chamo ele de marido, às vezes de namorado, então vocês vão ver, cada hora eu vou falar de uma coisa, mas é o mesmo, tá? É sempre o Chico. E eu não levo isso pra dentro da minha casa. E assim, pra eu descarregar, o mar. Eu olhar pro mar, eu às vezes assim, caminhar na areia da praia, às vezes eu tô pensando algum problema, porque às vezes, o meu maior problema às vezes é como solucionar um problema. Né? Um cliente chega com um caso que é um caso complexo, alguma coisa assim, e eu às vezes eu fico, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Né? Não só juridicamente, mas também às vezes, né, na vida da pessoa. E aí eu vou caminhar na areia da praia, olhar o mar, molhar o pé, dar um mergulhão. Mas é assim, eu posso, agora vou brincar um pouco, tá? Casa de Ferreiros, Espeto de Pau. Advogada, disciplina germânica, espontaneidade italiana, trata da área da família e não é casada. Assim, Casa de Ferreiros, Espeto de Pau, assim, mas como é que puxou para essa área da área da família, tendo, eu não estou a dizer que estejas instável, entendes? Mas bem fluido a tua vida e agarraste uma coisa bem estruturada e complexa. Como é que surgiu o clique? Assim, na verdade, assim, eu comecei a namorar com 16 anos. E eu nunca quis ter filhos. Então, quando o Chico me pediu em namoro, ele tinha 20 e eu tinha 16. E eu falei pra ele assim, olha, você quer ter filho? Ele falou, nossa,
pergunta besta. Eu falei assim, não, porque se você quiser, não fique comigo, porque eu não quis ontem, não quero hoje e não quererei no futuro. Nunca vou querer. E daí, ao mesmo tempo, eu sofri preconceito imenso. Imagine isso, há 30 anos você falar, você tá lá com 24 anos formado na faculdade, ele formado na faculdade, os dois com uma casinha, e como assim, juntos há 10 anos e ainda não tem filho. E eu cheguei a falar que eu era estéril, enfim, cheguei a falar um monte de coisa, né? E aí, dentro disso tudo, não sei, eu acho assim, meu pai queria que eu casasse, mas não sei, eu acho que o casamento, não sei, pra mim é uma instituição que, eu não sei, talvez seja alguma coisa assim do tipo, eu posso provar que uma pessoa que fica com alguém uma vida inteira, sem ter que assinar um papel, fazer um contrato para isso, que eu sempre brinco que o meu contrato com ele é o amor. Enquanto a gente estiver se amando e se respeitando, a gente tá junto, né? E os dois sendo felizes, porque o dia que um não ficar mais feliz também, não. Se ele estiver infeliz, para mim também já não basta. Se eu estiver infeliz, para mim também não basta. E aí eu acho que, sei lá, de repente foi assim, sabe? Aquela coisa de rebeldia, tipo, eu não vou casar, não vou ter filho, não vou fazer isso, e vou provar que dá certo também. Eu na Karine estou a ver aquela questão de o facto dela estar fora do ambiente, fora da casa, e ver a casa dela do lado de fora. Trata de uma coisa estruturada, que é a família, mas consegue ver os dois pormenores. Não é casada, não tem aquela obrigação estatutária da sociedade de ser, mas se trata de uma situação que já está estipulada e já tem uma engrenagem própria, que é o casamento, a família, etc. Eu comparo a Karine com a rosa que está ao início de cada vinha, não sei se tu sabes. Aí nas vinícolas, ao início de cada vinha, tem uma rosa plantada. Tá? Por isso é que vocês já muitas vezes veem nas imagens, muitas vezes os donos das vinícolas não estão a andar ao longo da vinha, estão a andar perpendicular. Porquê? Porque no início de cada fileira de vinha é uma uva diferenciada e tem uma rosa plantada. A rosa é um filtro natural. Porque se as uvas estiverem muito maduras ou tiverem alguma doença, a rosa serve de filtro, porque é a primeira a ressentir-se dessa anomalia na videira. Portanto, eles correm as vinhas nas perpendiculares, mas eles estão sempre a olhar para as rosas que estão no início da fileira das vinhas. Portanto, ela está no início de uma vara, chamemos assim, familiar, está a ver a estrutura e está a defender uma estrutura familiar, que é uma organização estatutária da sociedade, mas ela tem uma ideia à parte do que é realmente isso e está a correr bem. És a rosa da vinha. Mas agora vamos para a uva. Tá? E inicialmente falámos do rótulo, o que era o rótulo da Karine. Quem é a Karine como uva? Um livro que te acompanhe diariamente, que tenhas como referência na tua vida. O Contrato Social do Rousseau. Mas no momento eu tô lendo... Rousseau. No momento eu tô lendo O Mais Esperto que o Diabo e tô achando muito legal também. Mas um livro assim, que é um livro que eu gosto de ler, que eu acho bonito assim, cara. Eu acho que ele te traz muita coisa, é o Contrato Social. Não sei porquê, desde o tempo da faculdade. Tem vários, mas tipo, a luta pelo direito do Rudolf von Ehring também, que ele traz um conceito muito assim bom. Tem tantos livros que me definem, porque eu sou uma leitora... Conhece o testemunho do testamento político de Richelieu? Não. Lê. Se gostas de Rousseau, vê o contrato. Richelieu, Cardeal Richelieu. Foi primeiro-ministro de França, século XVII, século XV, aliás, e deixou um testamento político. Também é bom? Vais gostar. Vale a pena ler. Bem contemporâneo, sabes? Mexe ali as entranhas da sociedade, bem atual. Tem um outro livro que eu acho bem legal também, que é o Elogio da Loucura do Erasmo, de Roterdã, se eu não me engano. Também, livros, assim, é uma coisa que eu sou muito leitora. Maquiavel? Maquiavel eu já li O Príncipe, né? Mas faz muito tempo que eu já li esse livro. Sempre eu atual. até tô com ele lá em casa de novo, que eu resgatei da minha biblioteca lá e falei, eu vou deixar aqui porque eu vou relê-lo. Atual. É um livrinho de instruções, mas vamos passar à frente. Se uma pessoa te conhece pela primeira vez, assim, mas já tive a experiência, é a segunda vez que a vejo, o que é que os teus olhos vão dizer? Os meus olhos? Para a pessoa que está me conhecendo? Que eu sou feliz. A pessoa vai ver que eu sou feliz. Fora da casinha. Fora da casinha. Eu sou feliz e vou ser feliz sempre, e essa é a minha meta, assim, entendeu? Se eu tiver que escolher alguma coisa, eu quero ser feliz. Podemos dizer que o resto vem junto. És um padrão de advogada na praia?
Eu acho que, na verdade, eu não sou nenhum padrão de advogada, nem aqui, nem em lugar nenhum, entendeu? Eu tinha um chefe que ele dizia assim, você olha o mundo do direito, todo mundo é cinza e preto e branco e marrom. E lá chega a Karine rosa, amarela, cor-de-rosa, principalmente cor-de-rosa, é uma coisa que eu gosto muito, diga-se de passagem. E ele sempre dizia assim, chega ela lá toda de glitter, tipo, totalmente fora do todo padrão. E eu já sofri, às vezes, em algumas audiências, quando eu comecei a advogar, eu era muito surfista. Eu era surfista, eu não tinha nem roupa jurídica, eu chamava, olha só o nível, eu chamava de roupa jurídica. E eu não tinha, eu ia fazer as audiências e às vezes eu ia com, né, meus colarzinhos surfete, meus anéis, minhas coisas todos brincando, tudo certo. E às vezes o outro advogado olhava pra mim, eu tinha uma cara de novinha e todo mundo achava que eu não ia saber e eu nunca liguei pra isso. E a pessoa falava, e às vezes meu cliente estava até incomodado, você não vai falar nada? Bom, fale o que quiser. Aí teve até uma vez que eu olhei pro juiz e falei assim, excelência, pela ordem, né? O juiz, pois não, doutora. Falei, excelência, é rito sumário? Naquela época tinha rito sumário, hoje já mudou com o código, tá? Daí ele falou, eu falei, bom, então a prova que ele tá pedindo agora, ele tinha que ter requerido na inicial, tá precluso. Aí o juiz olhou pra mim, eu nunca vou esquecer, ele olhou pra mim assim, ergueu a cabeça, o advogado, todo mundo olhou pra mim assim, tipo, nossa, não é que a surfista tem razão, sabe? Tipo, porque as pessoas, elas te colocam num rótulo e tem assim, gente que acha que porque eu sou muito feliz, porque eu falo, porque eu brinco, e às vezes você não é tão profissional, mas eu consigo diferenciar bem o meu profissional do meu pessoal. No meu profissional, eu mudo totalmente. Até meu pai até foi uma vez ver uma audiência minha, porque ele falava, eu não acredito como que a Karine é. Ele falou, filha, quem que era aquela pessoa que estava na audiência? Porque lá eu me transformo, lá eu tô sendo profissional, lá eu tenho uma outra postura, né, um outro tipo. Vou estar com glitter? Vou. Vou estar com uma caneta de pompom rosa? Vou. Mas o meu conteúdo jurídico, o meu conhecimento, ele vai muito além sabe, do que as pessoas elas julgam como um advogado normal, assim, um advogado, sabe? E eu gosto disso, na verdade. Na verdade, você veja, eu gosto disso, eu lido com família, mas eu não sou casada, mas enfim, eu sou mais casada que muito casal, porque eu tenho 31 anos, a gente não tem nenhum traição, não tem essas coisas no meio da gente, a gente é extremamente parceiro. No fim, eu sou super casada, não tenho filho, mas as crianças me amam e eu amo as crianças. Então, tipo, eu sou bem no contraditório. Né? Sabe, eu gosto dessa brincadeira, sabe? De você fazer aqui e ser aqui também. Acho isso interessante. De alguma forma, nós somos sempre exemplo para alguém, tá? Aqui, a nova geração que tem a tua maneira de pensar, fora da caixa, que conselho é que tu queres dar a eles? Para a nova geração? Estão a gatinhar na tua área, na área do direito, que também são assim, leves, fáceis de, aspas, descarregar, simples, mas sistemáticos. Ou seja, não julguem o livro pela capa. Que conselho é que tu queres dar a essa geração? Para quem vai iniciar na área de direito, que estudem. Estudem bastante, nunca deixem de aprender, nunca deixem de pesquisar, nunca deixem de ter empatia com o seu cliente quando ele chegar para te contar. Um advogado, antes de qualquer coisa, na minha opinião, ele tem que saber ouvir muito bem, sabe? Porque não é só escutar o que tu tá falando e tentar solucionar, não. Você tem que ouvir, internacionalizar, pensar às vezes o que o teu cliente está querendo, às vezes nem é o melhor para ele, você saber orientar, sabe? Ter empatia, ter respeito e estudar. Direito, se você quer entrar para a área de direito, se prepare, porque você vai ter que ler e estudar. Então é assim, vou repetir, não julguem o livro pela capa, está aqui uma fera, tá? Obrigado por teres vindo ao meu programa. Obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Obrigada.
Tá com saudade de viajar? Então arroche e descubra o Rio Grande do Norte, uma lindeza de lugar. Aqui você tem um mundo pra passear. Natal, Pipa, Galinhos, gostoso, mas se quer um friozinho maravilhoso, não falta serra pra você aproveitar. Aqui é tudo perto, pode vir de carro, avião, até a pé. Tem Santa Rita de Cássia pra quem tem fé, mas menino, tem até montanha pra descer de rapé. O Rio Grande do Norte tem um mundo para você aproveitar. Vamos viajar? Turismo preparado e seguro é logo ali. Visite riograndedonorte.com.br. Ok, João Carlos Farrapa, Uvas e Personalidades. E hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação. O que é Uvas e Personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo. Uvas e Personalidades surgiu em 2020, produto e projeto do Produtora Conteúdo. Produtora Conteúdo que surgiu com esta proposta e eu desenvolvi exatamente mostrando história e contactos de alguma forma com empresários para mostrar o que de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Na sequência, com o nosso networking, surgiram contactos empresariais que de alguma forma nós fizemos o apadrinhamento, digamos assim, e a ponte entre Portugal e, nomeadamente, o Brasil. Nessa sequência, inicialmente em 2020, nós fazíamos somente streaming e YouTube. Na sequência, lá está, houve a divulgação tanto das nossas entrevistas com empresários das mais diversas áreas profissionais, o que surgiu um networking interessante. Surgiram contactos, surgiram pontos que nós fornecemos e também através da nossa divulgação a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização. Na atualidade estamos em 8 TVs, tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais. Visto isso, muitas empresas já se agregaram a nós, nossas parceiras e patrocinadores, do qual viram que têm frutos a nível da divulgação, das nossas parcerias e dos nossos contactos que, a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores, como conteúdo, de alguma forma tem resultado. Tem sido benéfico para ambos. Atualmente estamos, como já disse, com 14 horas semanais de programação, em mais de 27 países, tá? E com 8 TVs. Agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o que de alguma forma é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer essa proposta. Venham fazer parte do nosso grupo, venham fazer parte do nosso networking. Entrem em contacto através das nossas redes sociais para que de alguma forma nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo que é a Produtora Conteúdo. Como eu digo, nada do que se possa passar despercebido tem que ser visualizado. Toda a grande empresa precisa de um mecanismo de divulgação. A minha proposta da Produtora Conteúdo e do Uvas e Personalidades é esta. Venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da Produtora Conteúdo e através de Uvas e Personalidades serem vistos lá fora e cá dentro também. Tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham, onde vocês podem comprovar. Temos tido feedback muito positivo a nível internacional, principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo. Querem abraçar a evolução, tem que haver um caminho a percorrer. É a minha proposta de Uvas e Personalidades que vocês façam parte do nosso grupo. Venham conhecer um pouco mais, avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas. Agreguem-se, venham fazer parte do Uvas e Personalidades e da Produtora Conteúdo. Até à próxima! Então, vamos a isto, mais uma sugestão. Então é assim, estamos a falar, tivemos uma sequência de vinhos italianos e agora vamos continuar, porque lá está, esta vinícola é muito considerada a nível mundial, mas também a nível europeu, como uma região demarcada com 14 rótulos muito potentes e muito bem referenciados na região europeia e também pelo mundo inteiro. Então hoje vamos falar de Guardia dei Mori, ou seja, o guarda dos Moros, tá? Com uma uva que é a Nero d'Avola. Nero d'Avola, traduzida à letra, é o tinto ou a tinta de Ávola, uma das regiões demarcadas de Itália onde se
cultiva esta Nero d'Avola, na região de Avola, em Itália. Temos a questão do rótulo. Nunca esquecem disso, que há sempre uma referência cultural, muitas vezes, dos rótulos para considerarem as raízes históricas. Um guarda, tá? Onde a vinícola tem o nome de Guardia di dei Mori, como o guarda dos mouros, possivelmente a referenciar o século VIII, a quando da presença dos mouros em Itália. Estamos a falar também Nero d'Avola, tá? E este exemplar com 13,5 graus de álcool na sua estrutura e que também se vê que é um potente companheiro para um prato de massas, borrego e carnes bovinas. Eu também falei que a ave de caça, tá? Umas perdizes também, aves de caça também vai muito bem, e pela questão fibrosa da proteína, com um Nero d'Avola. A Nero d'Avola consta, de acordo com os estudiosos, que foram os fenícios que trouxeram para toda a região do Mediterrâneo, inclusive o sul de Itália, nesta questão da Sicília, tá? Onde está situada também esta opção de Guardia dei Mori. Crê-se Fenícia pode-se dizer que é a atual Israel. Esse povo mercantil expandiu esse comércio pelas uvas, mas também tem um pormenor histórico, a questão das legiões romanas. O Império Romano estendeu-se por toda a Europa, tá? E também pelo Mediterrâneo, sendo a questão da divulgação e o meio de transporte. Mas há a questão do pormenor das tropas, muitas vezes não beberem água. Os povos conquistados muitas vezes envenenavam as águas. E as legiões romanas circulavam e para beber bebiam vinho. Tinham ânforas específicas e fechadas onde lhes era permitido beber. E os povos conquistados não tinham acesso à área onde estava o acampamento das legiões e estavam sempre seguros para beber. E lá está, sempre vinho. Daí a questão de transportarem constantemente caixas de diferentes dos países ou das regiões conquistadas e lá está, espalhavam essas caixas, onde havia sempre o pormenor do estudo dos povos conquistados para que absorvessem esse conhecimento. E no caso, as castas e as uvas. Então, lá está, João Carlos Farrapa aqui, onde eu trouxe aqui para o Brasil um ambiente, uma postura, um diferencial, um ambiente, digamos assim, diferenciado, onde de alguma forma, eu querendo matar saudades da terrinha, criei um ambiente, criei um diferencial e lá está, quebrei tabus na questão do elitismo que existia aqui na relação vinho, uvas, um comum mortal perante uma prateleira onde se vê milhares de rótulos e uma pessoa fica um pouco assustada, é assim, tanta opção, tantos nomes, tantas referências e, de alguma forma, o meu objetivo era quebrar esses tabus. Não uma questão despojada, não uma questão informal, mas quebrar questões de elite, questões de formalidade, mas criar uma sintonia, tá? Entre um comum mortal, entre um vinho e uma uva que, de alguma forma, se possa adequar à personalidade de quem a bebe. Não vamos por rótulos. Lá está, eu vim de Portugal em 2011, fui abduzido, tá? Por uma brasileira, tá? E aqui deu para encontrar um espaço para esse diferencial. Há muitos tabus, há muito elitismo, há uma cultura própria. Eu não vim cá para ser brasileiro, mas que vim para cá tentar, de alguma forma, mostrar que o português nem sempre é barrigudo, nem sempre tem bigode, nem sempre é padeiro e nem sempre anda com lápis atrás da orelha. Então é assim, nós temos uma cultura própria, nós temos uma formação própria, mas também, de alguma forma, gostamos de dar a camisa a quem nos dá a casa. Assim, dessa forma, gostei de fazer essa retribuição, mostrar um pouco da cultura, do que é a cultura do vinho, do que é a cultura da gastronomia e, de alguma forma, enquadrar todo esse contexto através da comida, através de um bom papo, como vocês dizem, mas nós, em compensação, dizemos uma alegre cavaqueira. E dessa forma criámos um ambiente que é a Noa Caron Adega Bistro. Foi um ambiente que tem estado constantemente recheado de bons momentos, mesmo com a situação atípica não houve grande diferenciação, tá? Porque nós já trabalhávamos por agendamento, com grupos homogéneos e sempre um ambiente particular, sempre familiar e sempre próprio para os nossos convidados. Um vinho, uma uva, um ambiente, um prato, mas lá está, um toquezinho da terrinha que eu tinha que saudades, lá está. Não estranha que muitas vezes aqueles que nos acompanham me veem a fazer uma sardinha assada,
um chouriço assado, a beber vinho, uma cerveja portuguesa, mas lá está, é um toquezinho da nossa terrinha que nós temos. E, nesse sentido, gostamos de compartilhar, criando de alguma forma uma sintonia com quem nos acompanha na evolução, como temos aqui o ilustre Paulo, o Paulo Dorta, tá? Sempre foi o nosso guru, sempre foi uma das principais pessoas que viu um diferencial. Eu costumo sempre dizer que nos conhecemos numa conversa de beira de piscina, tá? Piscina, eles tiram sempre sarro da cara por causa do sotaque, mas através dessa conversa de beira de piscina, tá? Quebrámos tabu e fizemos esta harmonização entre a área profissional e passei para ele uma harmonização de uvas com gastronomia e ele passou-me de algo da experiência dele, de profissão, da área profissional dele, de orientação, de uma sintonia quântica de energias, de opiniões, temas, conceitos que realmente foram vistos. E lá está, o jeitinho português, jeitinho brasileiro ou a tipicidade portuguesa realmente mesclou. Houve uma sintonia, houve uma harmonização. E temos hoje o Paulo Dorta aqui. Paulo, tu sentiste esse feedback, essa harmonia? Cara, fiquei feliz de estar aqui contigo nesse momento e dessa introdução toda, de conseguir me encaixar nisso tudo, que é uma sintonia mesmo. Tanto você falando me remete a muitas coisas da minha história de vida e é interessante porque sintonia e harmonia de uva com alimento tem tudo a ver. E quando você fala, eu vou entrar na energia de uma pessoa e sintonizar a energia dela, que é o meu trabalho, o Sintonia Quântica. Automaticamente é a mesma coisa que você entrar na personalidade de uma pessoa, que é o trabalho que você faz maravilhosamente bem, e fazer o casamento daquela personalidade com a uva daquele vinho, né? Maravilhoso, fiquei encantado com a ideia e tem muita sintonia, né? Sim, tem sintonia, sim, um dos meus principais esforços, digamos assim, para me adaptar à realidade brasileira, tá? Estamos a falar de 2011, foi adaptar-me, assim, história simples, assim, eu não tinha nada de formação de enogastronomia, mas ao querer, de alguma forma, encaixar a minha cultura aqui, puxou-me para essa área. Fui boy, fiz entregas, depois fui para o RH de uma empresa de calçado feminino. Nada a ver, mas era uma questão de adaptação. O eterno turista a conhecer Curitiba, única na sua cultura de muitas referências europeias, especificidade, tá? São muito específicos os curitibanos, mas eu achei referências também a Portugal, com os portugueses, por sermos discretos, tá? Trabalhadores, tá? E um ambiente muito próprio. Eu não direi uma comunidade fechada, não, discreta, responsável, mas muito, muito séria, puxando os conceitos europeus. Adaptei-me bem, tá? É uma cidade tipicamente europeia, sem dúvida. Depois veio a parte da cultura. Assim, eu realmente achei que havia uma questão muito elitista na questão da formação e da passagem da informação do que é o vinho. Para nós, lá está, culturalmente, é uma coisa acessível, é uma coisa cultural, é um símbolo, é uma forma de juntar amigos, é uma questão de harmonia, lembrar uma data, puxar o nascimento de uma criança. O vinho em si é um difusor de amizade, difusor de comunicação. Em si, é um grupo, forma-se um grupo culturalmente rico durante uma mesa, mas eu costumo dizer que aqui em Curitiba é geralmente o curitibano. No primeiro copo é curitibano, ao segundo copo já é carioca, tá? Ou seja, já se aliviou, já abriu um pouco a confiança, já abriu a guarda e já começámos a conversar. Nessa questão da harmonização do vinho para a cultura, nós sentimos isso. É uma cultura caliente, tá? Mas também com muita sede de cultura. Eu vi esse espaço. No caso do Paulo, também veio do interior de São Paulo, também viu que realmente havia um lapso da cultura ou da informação que ele expande na área profissional dele para este espaço Curitiba. Sentiste essa, não a tua sede, mas a sede de cultura que Curitiba necessitava do teu conhecimento e do teu know-how? Sim, é interessante quando você fala, quando eu cheguei aqui eu trabalhei em RH, fui dentro daquilo que eu entendo, daquilo que eu trabalho. Muitos de nós, você, eu, quem está nos assistindo, usaram esses degraus e estão usando ainda esses degraus para chegar no lugar onde de repente nós estamos hoje, que não é aquele lugar, aquele pódio ainda, mas já é um lugar considerável de conquista, né, João?
E quando você chega em Curitiba, você realmente sente um choque diferenciado. E essa visão tua de que o curitibano, no primeiro momento, ele é bem fechado, ele é bem restrito, e no segundo momento, quando tem um vinho, quando tem uma... O segundo copo. O segundo copo, ele relaxa, é bem verdade. E o vinho tem o vinho bem colocado na hora certa, o vinho... Não aquele vinho... Como que eu posso dizer isso? Não é o rótulo que vai fazer a diferença, mas é a adequação do ambiente a um determinado sabor, correto? E é o ambiente, é as pessoas, é a uva, a comida. Eu acho que isso faz com que o curitibano em si, que ele é um pouco mais frio, digamos assim, e isso não é negativo, dentro do que eu trabalho não existe positivo e negativo, mas existe a realidade. A realidade é essa, né? De a gente olhar para essa questão toda. Então eu acho que o ambiente ele faz e o vinho ele propicia, né, esse relaxamento do curitibano. E esses degraus que nós viemos alcançando faz com que hoje nós possamos acolher assim da mesma forma que tu está me acolhendo nesse programa hoje aqui, que está sendo maravilhoso. A gente se conheceu, como o João falou, na beira de uma piscina, realmente, num churrasco. Um português e um brasileiro lá do interior de São Paulo, conversando sobre a vida no churrasco. E de repente nós vimos que nós tínhamos muita coisa em comum. E a comunicação é importante. E quando não existe a comunicação, eu ia falar, o João lá, eu aqui, e segue a vida. Só que quando nós realmente nos sintonizamos, nos harmonizamos e nos comunicamos, criou-se uma amizade, uma parceria, uma dedicação, e é isso que de repente eu fiz questão de me celebrar aqui nesse momento contigo, né, João? Eu acredito sempre que de alguma forma nada é por acaso, tá? E seguindo o Paulo e conhecendo o Paulo, vendo a área profissional dele em comunhão com a minha, há um ponto em comum. Quando nós descobrimos, eu não direi o calcanhar daquilo, tá? Mas a chave para abrir a personalidade de uma pessoa, para que a pessoa se sinta à vontade, mais comunicativa, tá? Eu não digo que baixar as defesas, não é essa a questão, mas a questão de para a pessoa se tornar mais leve, olhar mais para o seu interior. Eu geralmente é assim, quando eu ouvi o Paulo e observei o Paulo e vejo os cursos do Paulo, quando o conhecimento dele começa a ser transmitido, eu ponho sempre aquela questão assim, como é que uma uva que de alguma forma harmonizou com a personalidade de uma certa pessoa está a entrar, ou seja, tu estás a degustar o vinho, mas não é beber o vinho. Eu falei da personalidade da uva, falo da personalidade da pessoa. A pessoa, quando vai degustar o vinho, assim, vai sentir notas de... E a pessoa, ao degustar, ao provar e ao vinho, ao entrar na personalidade, assimila de alguma forma aquela informação que eu passei. É isso que o Paulo faz. Então, assim, o Paulo, de alguma forma, descobre os handicaps da pessoa, vê onde é que falta aquele clique, harmoniza de alguma forma aquele lapso que a pessoa tem de atenção ou de um potencial que tem, mas está a ser descurado, tá? E a partir do momento em que ele abre a chave, flui toda a informação. Assim, o Paulo e eu temos essa facilidade, não de reconhecer a pessoa, não de desmascarar a pessoa, não, de tornar a pessoa mais leve. De alguma forma, ele a primeira apresentação, eu identifico como o primeiro copo, é sempre curitibano. Mas depois, na segunda consulta, ou segunda presença, já é o segundo copo, a pessoa já é carioca, ou seja, a pessoa vai abrindo. O objetivo no mundo do vinho, como no mundo dele, é exatamente para que a pessoa se sinta mais leve. Não baixe defesas, tá? Não se sinta no cantinho, no fundão, como vocês dizem, tá? Mas de alguma forma para que a pessoa seja mais comunicativa, mais formal, ter mais autoconfiança. Lá está, o vinho puxa muito autoconfiança, mas isso é no terceiro copo, tá? No terceiro copo já fica muito mais autoconfiante. Mas o meu objetivo aqui, quando vim para cá, foi exatamente quebrar esse tabu. Há aquele elitismo, a pessoa apresenta-se no mercado com 1001 opções de rótulo, 1001 opções de uva, mas geralmente a pessoa tem sempre aquela referência de pega no celular, pega numa revista e vai ao rótulo A, B ou C. Tá? Eu não venho assim, geralmente a piada é sempre para o português. Não, mas ele é português, tá? Mas o meu objetivo é que a pessoa, de alguma forma, no seu íntimo, no seu luxo pessoal de final de dia, estarem entre dois amigos, assim, olha, vamos abrir um vinho, vamos fazê-lo hoje, tá? Mas é exatamente dizer assim, eu escolhi uma uva, tá? Independentemente do preço, eu gostei do rótulo, tá? Mas geralmente eu costumo dizer como as senhoras têm
uma coleção de sapatos, os homens em compensação têm uma coleção de vinhos. Mas é uma história, tá? Mas vamos abrir uma uva, um rótulo, que de alguma forma vi um certo interesse na história, vi um certo interesse na história da uva, conheci a história do empreendedor que de alguma forma produziu este vinho, mas nunca olhando ao preço, tá? Assim, tem histórias, tem personalidades de uvas, tem situações de que de alguma forma tem uma formação da própria produção da vinícola que de alguma forma se vai identificar como um mortal que trabalha ao final do dia assim, eu quero um vinho que me faça relaxar. E ao fim de semana a pessoa pensa assim, não, eu quero ter um churrasco com amigos, vou comer a sério. Não, agora quero um vinho a sério. Nunca pelo rótulo. E lá está, a coordenação que eu achei entre o Paulo é assim, independentemente das possibilidades do, posso dizer, paciente, cliente, amigo, cliente, tá? Ele é uma porta que quebra esses tabus. Também o sou, mas é assim, eu tenho uma parte mais física, ele é uma parte mais elevada, tá? Mas é assim, nós mexemos com personalidades. Eu gosto de mexer nas garrafas, eu gosto de ver a história das garrafas, gosto de mexer com a personalidade das uvas e depois choco com a personalidade de uma pessoa que muitas vezes chega aqui, eu não direi efêmera, mas é assim, vem um muro, tá? É assim, eu sou A, B ou C, eu gosto disto, tá? Mas qual era a uva? Não, a pessoa só reconhece o rótulo. Exatamente, vamos quebrar esse elitismo daquilo que o mercado nos põe à frente. Há espaço para todos, é como o táxi e o Uber, tá? Sim, tens uma cota de pessoas para o Uber, tens uma cota de gente para o táxi, ninguém vai perder. Mas eu com o pequeno diferencial tenho evoluído, de alguma forma, a quebrar esses tabus e fazer essas diferenciações. O Paulo também ajudou-me bastante e tem ajudado bastante. Eu acho que o Paulo, eu costumo dizer que o Paulo é o nosso Anthony Robbins, tá? Sim, eu gosto de abanar a barraca, como nós costumamos dizer, que o Paulo é um Anthony Robbins. Só que ainda é um Anthony Robbins discreto, tá? Ele faz um estrago discreto. Mas diz-me uma coisa, tu vindo do interior de São Paulo, como é que foi o estrago aqui em Curitiba? Foi difícil? No início foi difícil. Eu acho que todos os inícios são difíceis, né, João? E o que diferencia é como você enfrenta esse início. Você falando aí, eu fui lembrando de muitas coisas, falando primeiro copo, segundo copo, primeiro atendimento, segundo atendimento. E geralmente é isso mesmo. As pessoas, quando elas falam, eu preciso de uma terapia. Mas o valor é muito caro. Assim como o vinho, tem-se a ideia de que é muito caro. Só que a pessoa se esquece do resultado e se esquece do prazer que vem depois. Então, você falando foi me remetendo a várias questões assim, que muitos clientes, muitas vezes, pegando o gancho do João, quando vem para uma terapia integrativa, para uma terapia complementar, que é o que eu trabalho, que é a sintonia quântica, falar, eu demorei a vir porque é muito caro e a gente não sabe se vai dar resultado. Se eu vou no médico, ele vai me dar o remédio e sabe que minha dor vai passar. Com as terapias energéticas eu não tenho essa certeza. E é como quando vai abrir o vinho, você não tem a certeza se você vai estar satisfeito ou não. E aí tem o especialista do vinho, que é o João, que faz esse casamento muito bom, e é o terapeuta que busca, que conhece, assim como o João foi buscar vinho, entender a vinícola, entender todos os processos. O terapeuta, ele também tem conhecimento, ele também tem formação, ele também tem capacitação, e é por isso que ele vai cobrar. E ele vai cobrar um valor que seja justo para as duas partes. E o vinho tem isso. Essa colocação que o João coloca de no final da tarde, entre dois amigos, sentarem, conversar, tomar um vinho, tomando vinho a gente já ganhou muito dinheiro, né, João? Eu penso que sim. E vinhos até relativamente, alguns mais em conta e outros não tão em conta. Então, esse momento em que senta, conversa, coloca o vinho, coloca as ideias, coloca a comunicação, coloca todas e você relaxa, você deixa de ser aquela... Você sai do primeiro copo, entra no segundo e terceiro, você relaxa, você se desarma, também o primeiro, segundo, terceiro atendimento, você relaxa e a prosperidade começa a vir, porque começa a pensar coisas juntos, começam a ter ideias, começam a formular planos, projetos, e a sintonia, que no início ela era menor, ela vai aumentando. E é essa sintonia do paladar da uva, a sintonia da frequência energética, a sintonia dos projetos, a sintonia da amizade, que a gente tem que começar a trabalhar, independente de valor.
valor e preço são duas coisas diferentes. Então, eu prezo muito pelo valor. Isso que a gente tem é valor. Eu não estou preocupado com o preço, porque o preço, entra dinheiro depois, sai dinheiro depois, entra governo, entra crise, sai crise, entra confisco de poupança, sai confisco de poupança. E nós vamos ter que dar um jeito. E é esse dar um jeito que nós vamos fazer como? Tomando qualquer vinho ou indo em qualquer profissional. Correto. É essa a ideia que de repente o João passa no trabalho dele, que passa nesse programa, de repente você valorizar a qualidade e o valor, não a necessidade e o preço, porque são coisas distintamente diferentes. E geralmente aqui no nosso espaço, o facto de pôr um valor, algo de alguma forma, tem que fazer com que a dita economia role. É um processo, é uma terapia, tá? É um ensinamento, é algo de alguma forma nós partilhamos, só que lá está, nós também vivemos, tá? E essa partilha que existe, a partilha de cultura, a partilha de gastronomia, esclarecimentos, situações, eu aqui consigo fazer de alguma forma, dar um curso, dar a provar na prática um vinho, uma uva, a gastronomia que agrega, tá? E depois muitos contactos. Eu posso dizer que muitas vezes é um networking gastronómico, tá? Acontece isso, mas lá está, é uma terapia, a pessoa já sabe ao que vem, temos um valor, temos um preço, porque de alguma forma este conceito tem que sobreviver, mas ninguém até hoje, estamos a falar desde 2014, temos a Macaron Adega Bistrô, houve alguém que dissesse assim, não gostei, não agreguei de alguma forma uma informação interessante, não agreguei uma informação que fazia falta quando fosse viajar para a Europa. Não consegui agregar uma informação de que, de alguma forma, eu quero repetir os bolinhos de bacalhau. Eu quero comer o bacalhau. O Paulo já cá veio e vai voltar, não tem problema. Tá? Ou seja, de alguma forma há uma partilha, há um valor, há um custo. Mas há o custo comercial, que lá está agregado diretamente, porque lá está, o conceito tem que evoluir. E temos evoluído, lá está. A natureza conspira. Eu acho que é muito interessante essa conversa, que conversa de dois amigos praticamente aqui, para despertar em você. Qual que é o valor que você dá para as tuas coisas, qual que é o valor que você dá para o teu trabalho, qual que é o valor que você dá para as tuas escolhas. Eu escolhi ser amigo do João, não só pelo vinho, mas pela parceria, pela cumplicidade, pela conversa e por tudo que a gente pode fazer junto. Vocês veem eu falando muito do Jean, da Ana Paula, do Gustavo, das pessoas que trabalham comigo. Por que eles estão comigo? Qual que é o valor que eles têm? Qual que é o valor que as pessoas têm na sua vida? Então, de repente, quando a gente fala de fazer uma terapia, a gente vai abrir o interior da pessoa. Abrir uma garrafa de vinho é abrir o interior também daquele vinho. Então, qual que é o que tem no teu interior? É um vinho bom? Ou é um vinho chechelento? Quando você vai abrir o teu interior, você quer mostrar no futuro, depois de tirar a rolha, depois de olhar para aquilo que você tem e ser trabalhado, você quer continuar mostrando uma pessoa chechelenta ou o valor que você tem. Então eu acho que essa conversa ela deve trazer a gente para isso. Eu acho que, no meu ponto, a avaliação dessa conversa deve ser para você avaliar. Você é um vinho bom ou você é um vinho chechelento? Você é um vinho, independente do rótulo, que tem um sabor bom, ou você é só uma garrafa bonita com um rótulo caro? Então, o Sintonia ele vai fazer você olhar para essas questões, olhar para os seus valores, ver o que tem de bom dentro de você e destacar os detalhes do vinho que o João fala. Às vezes ele fala assim, o vinho tem um tom mais amadeirado, de frutas. Então, qual que é o sabor que tem depois que você bebe? Qual o sabor que fica no teu paladar? Eu acho que é isso que o Sintonia faz, eu acho que é isso que o vinho faz e acho que é isso que o nosso trabalho, de uma certa forma, faz, né, João? Nós, assim, o nosso objetivo, e lá está, a sintonia que existe entre mim e o Paulo, é exatamente essa. Nós queremos que aqueles que nos conhecem se valorizem, nós estamos aqui para ajudar, mas também tem que haver essa retribuição. Ajudem-nos de alguma forma a continuar a trabalhar e a valorizar-vos, a vocês, em todo o vosso potencial, que muitas vezes assim, há muita negatividade, há muito peso, há muita responsabilidade que vocês trazem de fora. Mas lá está, eu costumo dizer ao Paulo assim, quando vocês nos conhecem, o nosso objetivo, o nosso serviço, podemos dizer assim,
é fazer com que o vosso potencial sobressaia. Nós queremos saber o vosso potencial, nós queremos saber a vossa cultura, o vosso know-how, partilhem, que nós também partilhamos. Para além do know-how, área profissional, piadas, tá? Estou habituado à piada de português, tá? Mas é assim, quebramos tabus, quebramos gelo, soltem-se um pouco mais, acreditem em vocês. Eu acho que as nossas terapias, existe uma sintonia, existe uma harmonização para que nós queremos que vocês se valorizem, vocês próprios. E é um trabalho terapêutico também. Também. Sentar, relaxar e degustar, não é beber, é degustar, tá? Um bom vinho. Deguste a vida. Esse o conselho que eu dou para você. Aprenda a degustar a sua vida. Acreditem em vocês. Através de um bom vinho, através de uma boa conversa, de uma boa amizade, e acredite realmente em você. Você tem um potencial escondido. Tá? Detalhes escondidos, sabores escondidos dentro de você. É facto, é facto. Geralmente é assim, eu posso coordenar muitas vezes assim, a experiência que nós temos tido com os nossos amigos, nossos clientes, as nossas parcerias, que muitas vezes estamos à volta da mesa a fazer um estrago, tá? A comer e beber, não fazemos mais nada, tá? Mas é assim, eu geralmente, a nossa reunião e o nosso conhecimento puxa a questão da Carmenère. A Carmenère, eu vou-te explicar o porquê da Carmenère. A Carmenère era uma uva que supostamente se pensava que estava extinta desde o século XIX, tá? Que houve a filoxera, uma peste na Europa que arrasou com todas as castas e em 92, aqui no Chile estavam a produzir uma Merlot diferenciada. E, entretanto, eles disseram, mas porquê é que esta Merlot tem um gosto diferente? Entretanto, chamaram especialistas de França, tá? E eles vieram realmente descobrir que essa casta sobreviveu, exatamente pelas migrações dos povos europeus para a América Latina, trouxeram essa casta, ou seja, voltaram com essa casta, ou seja, redescobriram algo que pensava extinto desde o século XIX. Então é assim, o nosso objetivo é assim, redescubram-se, tá? Vejam o potencial que há em vós. Nós não estamos aqui para iludir. Eu puxo sempre este exemplo do Anthony Robbins para o guru, tá? Para o Paulo Dorte, é assim, nós, nesse caso, vou puxar a brasa à minha sardinha também, nós ensinamos o caminho das pedras, tá? Mas é para você caminhar sozinho, tá? Nós partilhamos com cultura, nós partilhamos ideias, nós partilhamos um ambiente. Esta situação atípica que estamos a atravessar é facto, mas nós partilhamos e damos uma lufada de ar fresco. Ele quebra tabus, ele mostra às pessoas realmente o vosso potencial. O Paulo põe um espelho à frente da pessoa assim, reconhece o teu potencial. Eu é um copo. Tá? É assim, para quebrar todos aqueles tabus, todos aqueles pesos que a pessoa traz de fora, mas para a pessoa se reconhecer. Tá? O nosso objetivo é esse. Vamos mostrar a vossa Carmenère. Onde é que está a vossa Carmenère? Redescubram-se. Vejam aquilo que vocês são capazes. Mas lá está. Ele é um espelho, eu é um copo de vinho. Tá? Então aqui nós manteremos o nosso espaço, estamos a funcionar normalmente. A única diferenciação que houve foi a rotina de clientes, mas aqui na Noacaron Bodega Bistrô nós sempre respeitamos tudo o que está a ser feito a nível de distanciamento, mas o facto de termos área geográfica interna de 70 metros quadrados, sempre mantivemos esse diferencial, essa segurança, o distanciamento social que é obrigatório, digamos assim, por esta situação atípica, mas nós sempre respeitamos porque os nossos grupos sempre foram limitados e exclusivos. Portanto, manteremos, estamos nas nossas funções, mantemos, lá está, o diferencial quebrando tabus, virando o curitibano a carioca, com a nossa gastronomia portuguesa, com a Carla, do Sal e Pimenta, que é um programa que nós estamos a fazer, que ela teve um curso intensivo com a sogra em Portugal, tá? Para fazer comida portuguesa, mas ela já pôs o toque brasileiro. Mas lá está, o nosso ambiente é exatamente esse. Sim, venham ao nosso espaço, na Noacaron Bodega Bistrô, aqui, na Rua Luís Barreto Mourado, 636, Bairro Alto, tá? Em Curitiba, para quebrar tabus. Já tivemos convidados, inclusive, do Paulo, que vieram de São Paulo, tá? Nunca tinham comido bacalhau como é feito realmente, tá? Eu não vou falar, tá? Mas é assim, o português a fazer bacalhau é diferente. É como um do sul do Brasil fazer carne. Tenho que me render às evidências. Mas é assim, o nosso espaço está aqui para vos receber. Mantemos o nosso diferencial, toda a segurança e toda a exclusividade para vocês que nos querem visitar. Venham-nos conhecer. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui e partilhar esse momento contigo. E se de repente quiserem saber um pouco mais, tem muito material gratuito no YouTube, Paulo Dorta Sintonia. Tem um curso gratuito no site paulodorta.com. E se quiser nos seguir nas nossas redes sociais,
é sempre Paulo Dorta ou Paulo Dorta Sintonia. O Instagram tá como Paulo Dorta Sintonia. Aguardo você lá. Então aguardo vocês então para mais uma alegre cavaqueira, tá? Isto é um termo português, é um bate-papo, vocês são mais reduzidos, com mais um convidado, tá? Com mais um pouco da minha história, mais uma forma de valorizar a nossa cultura, mesclada de alguma forma com a terrinha e o Brasil. É assim, é um estrago, é uma cultura muito enriquecida, eu estou sempre a aprender e espero que de alguma forma possa partilhar algo da nossa história. Como eu disse, nem todos somos padeiros, nem todos somos barrigudos, com bigode e lápis atrás da orelha, tá? Tem gente inteligente também no meio disso tudo, tá? Até ao próximo programa. Obrigado. Nos Dicas da Fran dessa semana, eu convido você a conhecer o universo de corte feminino. Vamos transformar um cabelo fino e deixar ele mega volumoso e bonito. Vem pra cá! Hoje eu vou dar uma dica importante para você. Você, mulher que tem o cabelo fino, olha a espessura de como esse cabelo é fino, que gosta de um corte que dê volume, traga altura para o seu cabelo e desempenho no côncavo dele, que seria nessa região total, para causar aquela, virar minha cliente aqui, para você causar aquele efeito, uma nuca mais alta, para ele trazer volume. Nós vamos fazer um corte hoje desfiado, que vai ser a tendência para esse verão. Acompanhe com a gente que vocês vão entender. O cabelo está alongado, ó, e reto nessa visão. Nós vamos dar uma transformada nisso aí. Vai assistindo o nosso programa que você vai entender como isso funciona.
No cabelo da nossa querida Yara, nós causamos um efeito em cascatas. Fizemos esse cabelo ter caimento e ser um cabelo prático para o verão. Você pode ver que ele entra uma curvatura sobre a outra, a qual qualquer passadinha de mão vai deixar a cliente poderosa. Não necessita de secador, não necessita de chapinha, é um cabelo prático. Apesar de fino, nós causamos volume, pois trabalhamos com ele desfiado. Encerramos esse corte com essa tesoura mágica, transformando esse cabelo na nossa querida cliente, a Yara. Então segue o nosso canal, venha conhecer uvas e personalidades, Fran Caetano, fábrica de loiros aí para você. Não deixa de dar seu joinha, não deixa de comentar. E se quiser saber um pouco mais sobre a gente, manda mensagem no direct. Ok, então vamos a mais uma história. Hoje iremos falar de Ludwig van Beethoven. Toda a gente conhece o Beethoven, não é? Então é assim, veio-se a saber e está constatado que Beethoven morreu muito prematuramente por uma doença hepática aos 56 anos. Doença hepática tem a ver com o álcool, lá está, mas veio-se a saber, através de pesquisa científica e a exumação do corpo, estudo, etc., que não houve relação direta o vinho com a doença hepática de Beethoven. Teve a ver, assim, a forma como era conservado esse vinho. Na altura, os recipientes onde era guardado os vinhos eram revestidos no interior por verniz de chumbo. Só que a questão do vinho ser conservado dentro das garrafas, a sua fermentação fazia com que formasse uma reação química e o transformasse em acetato de chumbo. Portanto, todos os consumidores assíduos estavam a ser intoxicados sem saber. Portanto, não sabiam, foi uma questão que só se descobriu na atualidade. Na sequência, então, veio-se a confirmar que realmente a surdez prematura de Beethoven teve a ver com essa reação do organismo, essa intoxicação do acetato de chumbo, por ele ser um assíduo consumidor de vinho. A má disposição dele também teria a ver com essa questão da reação do corpo, o manter com dores, que ele não se queixava, mas que veio-se a saber que realmente era uma relação direta com a questão do acetato de chumbo. No final, podemos dizer que vinho e chumbo não combinam. Foi mais uma história então, e vocês podem ver estas e outras histórias no meu YouTube, de uvas e personalidades, onde eu vos proponho, inscrevam-se, é gratuito, deem um like, cliquem nas notificações, que vocês vão ter estas e outras histórias muito interessantes, que de alguma forma foram passadas, são atuais e são sempre contemporâneas. Tchau!